Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel. Nós estamos falando no capítulo 7 e já avançamos bastante falando dos 4 animais e estamos nos detendo agora no 4º animal. O profeta Daniel pediu ao ser que lhe falasse sobre o 4º, detalhes do 4º animal. Aí ele falou dos chifres, não é? Que já expusemos aqui, que significam poderes. Lembrando aqui que estamos com o pastor Gerson, que é o nosso companheiro de apresentação. Sim, não é? pastor Antônio Carlos. A paz do Senhor aos nossos queridos telespectadores, né? Ouvintes da TV Manaim e também do YouTube. Vamos em frente. Amém. Então, o Daniel pede a verdade sobre o 4º animal e o ser começa a dar detalhes. E ele deu muitos detalhes a respeito dos 10 chifres. Já falamos muita coisa no episódio passado e vamos dar continuidade. Mas vou pedir ao pastor Gerson para ler os versos que seguem a respeito do 4º animal, que fazem parte da interpretação pedida ao ser, que Daniel pediu ao ser. Sim. Eu vou ler, pastor Antônio Carlos e queridos, a partir do verso 21 até o verso 25 do capítulo 7. Então, o verso 21 nos diz: Eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Verso 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Perfeitamente. Até o verso 25, pastor Antônio Carlos, eu acho que vale a pena o pastor entrar na parte profética, né? Sim. Você leu até o 25, né? Até o 25. Certo. Então, o que já foi falado, falou com clareza agora. Quanto às 10 pontas ou 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. 10 reis. Que são os 10 representantes mundiais. Não é? Falamos que é necessária a fusão de países para ter uma representação, né? Que o número de países é muito grande. Então, na verdade, vai ter uma fusão. Hoje, o que está funcionando hoje são blocos. A Europa é um bloco com vários países. A América do Sul, e existem outros blocos mundiais. Se entende que serão formados 10 blocos, cada um com seu representante, e formará o último reino da Terra. Então, repetitivamente, dentre os 10 chifres, subiu outro chifre. Vamos ver se temos informações sobre ele. Esse chifre pequeno que há de subir, pastor Antônio Carlos e irmãos, está representando o anticristo, que será o grande governador mundial desse último reino. Perfeitamente. Antes do reino que não será destruído, que é o do Senhor Jesus. Perfeitamente. Então o pastor Antônio Carlos podia abordar sobre o surgimento dele, como ele vai governar, né? Exatamente. Então, o que acontece? Isso tudo é o último reino.
Os 10 chifres e o chifre que sobe depois é o último reino. Sim. A gente divide assim para facilitar o entendimento em 2 etapas. Em primeiro lugar, o mundo é representado por 10 representantes. Em seguida, lá no meio deles, sobe o anticristo, vem ali do meio dele, mas não é uma figura importante neste momento. Não é uma figura conhecida. É alguém que vai subir, com lisonjas, tem uma boca que fala muito bem, ele vai se fortificar, vai subir. 3 vão resistir e ele vai abater esses 3. As 3 pontas, ou 10 chifres que são arrancadas, são aqueles que não vão aceitá-lo, mas que ele vai vencê-los. E os outros 7 entregam o poder a ele. Então aqui está, ele é o anticristo. Ele é a ponta pequena que sobe por último. E vai ter um poder grandioso. Vai fazer guerra contra os servos e vai vencer. Exatamente. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Isso. Destruirá os santos do Altíssimo, verso 25, e cuidará de mudar os tempos e a leis, e serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Agora, o livro de Daniel tem informações em capítulos diferentes. Nós precisamos ainda, para entender bem que nós vamos chegar lá, nós vamos adiantar. Mas, quando chegarmos no capítulo 9, que são as 70 semanas, nós vamos entender certas coisas que vão ajudar a compreensão dessa fase do último reino. O que nós podemos adiantar? O que é esse um tempo, tempos e metade de um tempo? Podemos fazer assim: tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1 mais 2 mais meio. E mais meio. 3,5. Ou seja, 3 anos e meio. O que vai acontecer? A igreja será arrebatada, isso vai acontecer na grande tribulação. Então, a igreja vai assistir essa formação, as medidas iniciais da formação desse reino, a igreja vai presenciar. Mas quando ele entrar em vigor, a igreja vai ser arrebatada. Mas isso vai ser mais bem explicado adiante. Exatamente. Tem informações aqui que faltam ainda para compreender melhor essa fundamentação, né, de que a igreja é arrebatada, depois entra a grande tribulação, né? E quando tiver a grande tribulação, quando entrar a grande tribulação, sempre assim, a igreja é arrebatada, entra a grande tribulação. E são contados 7 anos. Metade dos 7 anos, 3 anos e meio, que é esse tempo que ele fala aqui. No início, esse governador mundial vai fazer um acordo com o povo de Israel. Ele será tão poderoso que Israel vai interpretá-lo como o Messias. Vai aceitá-lo como... Diz lá em Daniel, mais adiante, né, que ele vai fazer um acordo com Israel. Mas vamos deixar essas informações para mais adiante, que vão fazer sentido. As informações que os irmãos precisam agora é que o reino, esse último reino, ele vai vigorar dentro da grande tribulação. É importante, pastor Antônio Carlos, situar os irmãos no tempo de hoje. Nós vivemos profeticamente na igreja de Laodiceia, Sim, com influências da igreja de Filadélfia, ou seja, o derramar do Espírito, Sim. o poder da ação do Espírito em nosso meio, a ministração dos anjos. Mas Laodiceia é direitos do povo. Uma igreja fria, né? Os ministérios, podemos dizer assim, em ruínas, um cristianismo, como está como está o cristianismo no nosso mundo, né? No mundo de hoje. Então nós vivemos um momento que a qualquer instante Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Perfeitamente. Aí, como você falou, e eu quero deixar bem reforçado para caracterizar para os irmãos, que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada e o anticristo, que certamente já está se formando
no mundo que a gente não conhece, mas certamente já esse poder já está se estruturando para se manifestar numa pessoa, nós não estaremos aqui, a igreja já terá sido arrebatada. E entrará esses 7 anos de tribulação, ou de grande tribulação, dividida em 2 partes de 3 anos e meio cada uma, que nós não podemos entrar agora, pastor Antônio Carlos, para não confundir ou não misturar as Isso. informações. Deixar para um momento próprio, né? Que nós Perfeito. vamos ter um momento próprio de fazer essa abordagem para ficar bem claro para os irmãos, vai ficar muito claro Vai. no momento que nós abordarmos. Lembrando os irmãos aqui, adiantando uma informação, né? Uma vez que a igreja é arrebatada, encerra o Novo Testamento, a nova aliança que Jesus fez, até porque o Espírito Santo é tirado da terra, o que vai dar ocasião do adversário agir mais frontalmente contra o mundo, não é? Até para a formação do último governo. O que detém o adversário é o Espírito Santo. Nós estamos passando por algumas lutas? Sim, passamos, né? O princípio das dores, né? Mas as verdadeiras dores virão depois que a igreja for arrebatada. Aí vamos observar que esses últimos 7 anos vai ser explicado adiante, hein? É Sim. Velho Testamento. Significa que vai voltar o Velho Testamento, porque o mundo vai estar tratando somente com Israel, a igreja foi tirada da terra. Repetindo, vai ser explicado melhor mais adiante. Então, quando fala aqui que vai mudar os tempos, lembrando que Israel guarda o sábado. Não é? Ele vai Exatamente. mudar. E a lei, né? Os tempos e a lei. E a lei de Deus também não será respeitada. É. Não será, ele vai mexer em tudo, porque o mundo vai dar a ele as condições propícias. Lembrando aqui que o mundo, ele segue um curso onde o adversário está imprimindo uma ideologia favorável à implantação do último reino. Uma ideologia que incentiva comportamentos contrários à lei de Deus, Certo. não é? Quem conhece a palavra sabe disso, não é? Então, isso tudo faz parte do fim dos tempos. Repetindo, então, ele vai mexer no tempo, vai mexer na lei, não é? Vai afetar os judeus pode mexer no sábado, não é? Uhum. E a lei de Deus não será respeitada, ele vai criar outras normas de comportamentos diferentes da lei de Deus, certamente, porque vivendo o princípio das dores, nós já vemos o curso do mundo fazendo isso, implantando uma ideologia, digamos assim, sem falar no adversário que está por trás, incentivando comportamentos que interessam a esse governo. Aí entra outro detalhe, né? Quando se fala do ferro e do barro, se fala de 2 tipos o governo dividido em 2 partes, uma parte frágil, outra parte forte. Uhum. Você tem, na democracia, você tem os presidentes eleitos, né? É. Por um período. Mas existem forças por trás, representado pelo ferro, que controla as vontades das pessoas, não é? Então, interessa implantar no mundo certos tipos de comportamentos, preparando o mundo para receber o último reino que vem. A igreja já vê esses sinais, né, pastor Antônio Carlos, de uma unificação mundial. A igreja já percebe, discerne, daí a advertência do Espírito Santo nessa última hora de vigilância, de nós estarmos atentos àquilo que está ocorrendo ao nosso redor e quando essas coisas estiverem ocorrendo, olhar para o alto, né? Olhar para cima. Exatamente.
Agora, tudo está sendo preparado, é um cenário sendo preparado para esse governo mundial. Para esse governo mundial. Em todas as esferas políticas, a gente não pode dividir e nominar, né, um ou outro, mas há influência do adversário preparando o mundo para o surgimento do anticristo. Nós podemos dizer que o adversário, desde Nabucodonosor, porque a gente fala assim, claro que o adversário vem lá de trás, desde o Éden ele vem enganando, mas ele começa a criar essa estrutura para chegar no último governo a partir de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor é um marco importante. Sim. Não é? É um marco porque ele parte dali. A partir dali vem outros reinos, ele vai fazendo uma construção para chegar no último reino. Certo, pastor? Certinho. Ele vem fazendo uma construção para chegar num reino quase perfeito, humano. Mas a palavra diz que esse reino será destruído. O único reino que vai permanecer é o reino do Senhor. Acho que é o próximo tópico nosso aí, né, pastor Gerson? Que seria, nós lemos até o verso 25, o estabelecimento do reino de Deus, vai do verso 26 ao 28, que encerra o capítulo, né? Isso mesmo. Posso ler esse 26 a 28? Então vamos lá, meus irmãos, vamos acompanhar na sua Bíblia ou no próprio texto que será projetado. Verso 26, mas o juízo estabelecer-se-á e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Que bênção! Sim. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. Muito bom, né? Muito interessante. Então, Daniel, o Senhor encerra este sonho de Daniel, mostrando que o último reino será o reino do Senhor e os servos de Deus, tanto a igreja como Israel, né? Ou todos os servos de Deus na face da terra, estarão nesse reino chamado o reino de Deus, onde o Senhor Jesus será o rei deste reino. Que maravilha. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Agora, fazendo agora, pastor Gerson, um apanhado de toda a visão, sim, que você teria a acrescentar ao assunto? Vamos dizer assim, um resumozinho de toda a visão complexa, né, de Daniel. Muito complexa. Eu acho que os irmãos não podem se esquecer que esse capítulo não está solto no livro. Não está. Ele faz conexão com o capítulo 2, como nós temos abordado aqui, o pastor Antônio Carlos, com muita propriedade, tem colocado esse assunto do governo humano, cuja origem é em Nabucodonosor. Então, nós, profeticamente, não podemos abandonar ou esquecer esses detalhes de Nabucodonosor, dos reinos humanos, até chegar no último governo. Quando o quarto animal, ele faz menção de um animal sem forma, ele nos faz lembrar que o quarto animal da estátua, o quarto metal da estátua, faz menção do governo de Roma. E o governo de Roma, ele teve um domínio mundial. Então, quando a gente olha esse último governo, nós temos que lembrar, no momento profético que nós estamos, até no momento histórico e geopolítico, dessas estruturas, de blocos que surgem de um grande bloco que nós temos hoje. Então, os irmãos, a gente não vai entrar em detalhes hoje, mas é importante os irmãos olharem esse detalhe do governo de Roma, né, que foi um governo amplo, dominador e que aproveitou muitas culturas,
E o que isso representa para nós hoje? Eu deixo isso para os irmãos pensarem, Sim. e se o pastor tiver alguma consideração sobre Sim. isso, pastor Antônio Eu Carlos, vale teria a a pena. seguinte consideração. Olhando para o sonho do capítulo 2, e esse sonho do capítulo 2 foi Nabucodonosor que teve o sonho, né? Sim, Com sua interpretação, o sonho veio de Deus, né? E esse sonho de Daniel, com aspectos, focos diferentes, gestão e militarismo, militarismo, a parte bélica militar, o que se observa é o seguinte, que o último animal aqui, o quarto animal, corresponde ao Império Romano na estátua. Então seria o Império Romano, mas ele chama também do último reino da Terra. exato. Então, entendemos que o Império Romano tem participação na sequência, após Alexandre, que é o quarto animal, mas também tem participação no último reino da Terra. Exatamente. Claro que você não vai ver hoje, vamos dizer, o último reino da Terra, você não vai ver um exército com aqueles capacetes, com a couraça, com lança, com arco e flecha. Ninguém vai ver isso. Mas é representação Montado de um governo mundial, de adoração ao governador e um exército que une bem a gestão com a parte militar, o exército que impõe o poder, não é? Que defende, impõe o poder e, vamos dizer assim, estabelece a ordem segundo a vontade do governador. A gente vê hoje, pastor Antônio Carlos, o poder bélico das grandes nações e que faz menção a esse poderio militar Sim, que um governador mundial teria nas suas mãos. exatamente. Uma coisa incrível, né? Coisa incrível. Então, nós aqui encerramos também esse capítulo 7, que é a visão dos 4 animais que sobem do mar. Repetindo, outras informações virão depois, com outras visões, com outras revelações do profeta Daniel. Agradecemos, juntamente com o pastor Gerson, a presença dos irmãos, o seu acompanhamento das profecias de Daniel. Amém, pastor Antônio Carlos. É um prazer estar aqui com você e com os irmãos nesse livro maravilhoso. Maravilhoso. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos, irmãos.